Vou continuar aqui então a próxima parte dessa série sobre os protocolos dos sábios de Sião, que seria a parte 5. Vou continuar dando a leitura ali nas partes grifadas do capítulo 3. Mas antes, algumas considerações. Eu tenho recebido alguns comentários nos vídeos, e um dos comentários que tem sido muito feito é que algumas pessoas afirmam com muita veemência que os protocolos são falsos. E sim, creio que podem ser falsos mesmo. Não sou eu aqui quem vai dizer se realmente são documentos de um plano de domínio global por parte da elite judaica, dos sionistas. Não sou eu que vou dizer, mas mesmo sendo falso, mesmo que não se trate de documentos originais, verdadeiros, escritos realmente por conspiradores de um plano de dominação, mesmo que esses protocolos sejam na verdade uma literatura fictícia, sejam um romance, né, um conto criado por uma pessoa qualquer, para mim ele não perde sua validade. Mesmo sendo falso, mesmo sendo, vamos dizer, uma literatura ficcional, ela exprime o desenrolar de fatos que aconteceram e que vem acontecendo. Então, a pessoa, o indivíduo que escreveu esse romance, essa história, essa literatura, a pessoa que escreveu isso, mesmo não sendo um sionista ou um conspirador de um plano, mesmo sendo uma pessoa comum, ela tinha um domínio, um conhecimento sobre o cenário político, a realidade do mundo em que vivia, ou seja, final do século XIX, final de 1800, início de 1900, a pessoa que viveu naquele tempo e que escreveu esses protocolos, ela tinha realmente um conhecimento muito profundo sobre a realidade em que vivia e conseguiu organizar as ideias de forma que é um relato muito completo e interessante sobre o desenrolar dos eventos naquele período e se estendendo até o mundo contemporâneo. Então, a mesma coisa que eu, por exemplo, vendo o mundo atual, hoje em dia, 2018, né? Como se eu aqui, que não sou da elite judaica ou de qualquer outra elite, não sou sionista, não sou ninguém, mas vamos supor que eu tenho uma capacidade de compreender o cenário em que vivo e resolvesse tornar isso uma literatura. Eu estaria ali compilando os eventos em que o mundo está inserido hoje. E daqui a 100 anos alguém pegaria essa literatura que eu escrevi e veria ali relatos muito bem escritos de alguém que conhecia a realidade do mundo atual. Então, sendo documentos originais ou sendo uma literatura ficcional, ela não perde a sua validade porque é uma descrição muito interessante sobre os fatos e os eventos que ocorreram no final do século XIX. Outra coisa interessante que eu queria comentar é o seguinte: não sei se de fato se trata da elite judaica. Eu não sei se estamos diante de um plano deliberadamente organizado por um grupo de indivíduos que coordena de forma objetiva esses eventos, ou se nós estamos diante de um desenrolar natural das coisas. Será que há uma elite, um grupo seleto de indivíduos que tem o domínio, que tem o poder e de forma obscura coordenam os eventos de forma pontual? Vamos destruir esse governo, vamos manipular aquele país, vamos fazer isso, aquilo, ou seja, de forma deliberada e objetiva, eles organizam esses intentos. Será que estamos diante disso? Ou será que estamos diante de eventos que acontecem de forma orgânica? Tá entendendo? Não há de fato um grupo que de forma objetiva coordena as situações, mas essas situações ocorrem de forma orgânica. Elas vão acontecendo e não há de fato um responsável. Por exemplo, quando você pergunta quem é o dono da Coca-Cola, será que existe um gabinete onde há um velhaco
que é o cara que é o dono da Coca-Cola, que organiza e que manda e que desmanda e que recebe todo o dinheiro e que é um homem multimilionário. Não, a gente sabe que a Coca-Cola não é um dono, é uma empresa que se houve um criador, esse criador já morreu, seu filho já morreu, seu neto já morreu, e hoje em dia não há um dono da Coca-Cola. A Coca-Cola é uma multinacional, existem ações, existem várias gerências, vários núcleos operacionais, e não há de fato uma cabeça que coordena tudo, há várias cabeças, e essas cabeças trocam, você tem gerentes, você tem coordenadores, entra um, sai outro. Então a Coca-Cola, por exemplo, ela é um organismo vivo, não há um indivíduo que coordena de forma objetiva, e sim uma coleção de pessoas onde ninguém de fato é o dono, mas todos fazem a sua parte para que a máquina da Coca-Cola se movimente. Inclusive, daqui a 200 anos vai existir Coca-Cola, mas as pessoas que trabalham atualmente nela estarão mortas e novas pessoas virão, e se trata, ou seja, de um processo, se trata de uma máquina onde pessoas entram, alimentam, se pessoas saem, novas pessoas entram. Então estamos falando de algo que funciona de forma orgânica, é isso que eu estou querendo dizer. Então eu não sei se esses eventos descritos pelos protocolos aconteceram e vêm acontecendo de forma orgânica, ou se eles são deliberadamente orquestrados por um grupo inteligente. Então estou falando isso tudo para deixar bem claro que eu também não sei do que se trata tudo isso. Estamos aqui investigando juntos. Não é uma questão de culpar judeus ou de culpar seja lá que povo for. Eu acho que não se trata de povos, eu acho que se trata de algo mais sutil por detrás disso tudo. Se os judeus ou a elite judaica têm algum papel objetivo nesse processo todo, também não vou culpá-los, porque todos os povos têm os seus interesses. Somos humanos, os seres humanos possuem seus interesses. Então, os judeus têm os seus interesses, os brasileiros têm os seus interesses, os americanos têm os seus interesses, os franceses, os alemães, os chineses, os coreanos, os japoneses. Todos os povos possuem os seus interesses, a sua soberania e o seu instinto de sobrevivência. Então, se os judeus fizeram isso ou fizeram aquilo, eles têm o seu próprio instinto de sobrevivência, assim como todos os povos também têm seus interesses. Então, não há culpados aqui. Nós temos que compreender o desenrolar disso tudo sem tacar pedras em ninguém, tá entendendo? Bom, considerações foram feitas e eu vou dar uma lida aqui numa próxima parte do capítulo 4, capítulo 3, parte grifada aqui que eu achei importante, onde fala sobre a Revolução Francesa, que é destaque dentro dessa história toda, né? Vamos lá. Quando o povo viu que lhe faziam tantas concessões e complacências em nome da liberdade, julgou que era amo e senhor, e se lançou sobre o poder. Porém, naturalmente, foi de encontro como um cego a muitos obstáculos. Pôs-se a procurar um guia, não teve a ideia de voltar ao antigo e depôs todos os poderes aos nossos pés, que é a Revolução Francesa, quando foram cortadas as cabeças dos monarcas na Europa. Lembrai-vos da Revolução Francesa, a que demos o nome de Grande. Os segredos de sua preparação nos são bem conhecidos, porque ela foi totalmente obra de nossas mãos. Então é aquilo que eu já havia falado no vídeo anterior, né? A Revolução Francesa é o ponto nodal disso tudo. É ali onde a gente vê a maçonaria recrutando a burguesia, recrutando filósofos e pensadores, como Voltaire, por exemplo, que vão criar bases conceituais, liberdade, igualdade e fraternidade, como ele diz aqui, ó. Ele diz o seguinte: afirmamos que o progresso submeteria todos os cristãos ao reinado da razão, né? O iluminismo, a era da razão. Será esse o nosso despotismo, que saberá acalmar todas as agitações com justas severidades, extirpando o liberalismo de todas as instituições. Então a gente vê justamente a importância que a maçonaria teve para coordenar os filósofos, a burguesia, e criar a ideia de que o povo deveria tomar o poder e cortar a cabeça dos monarcas, tirando então
destituindo o poder nobre da cristandade e deixando o poder vago para que fosse tomado o poder por esses indivíduos. Olha que interessante. Atualmente somos invulneráveis como força internacional, porque quando nos atacam em um estado, somos defendidos nos outros. A infinita covardia dos povos cristãos que rastejam diante da força, que são impiedosos para a fraqueza e para os erros, porém indulgentes para os crimes, que não querem suportar as condições da liberdade, que são pacientes até o martírio diante da violência de um despotismo ousado, tudo isso favorece nossa independência. Sofrem e suportam dos primeiros ministros de hoje abusos pelos menos dos quais teriam decapitado 20 reis. Ou seja, hoje em dia nós cristãos, suportamos absurdos de ministros e deputados e presidentes que, se fossem feitos as mesmas absurdos por reis, nós decapitaríamos 20 reis e não decapitamos um sequer ministro. Como explicar tal fenômeno e tal incoerência das massas populares em face dos acontecimentos que parecem da mesma natureza? Esse fenômeno se explica pelo fato de fazerem esses ditadores, primeiros ministros, dizerem baixinho ao povo que, se causam mal aos estados, isso é com o fito de realizar a felicidade dos povos, sua fraternidade internacional, a solidariedade, os direitos iguais para todos. Naturalmente, não se lhes diz que essa unidade será feita sob nossa autoridade. E eis como o povo condena os justos e absolve os culpados, persuadindo-se cada vez mais que pode fazer o que lhe der na venta. Nessas condições, o povo destrói toda estabilidade e cria desordens a cada passo. A palavra liberdade, observem agora, isso aqui é importante, eu grifei aqui. A palavra liberdade põe as sociedades humanas em luta contra toda a força, contra todo o poder, mesmo o de Deus e o da natureza. Eis porque, no nosso domínio, excluiremos essa palavra do vocabulário humano, por ser o princípio da brutalidade que transmuda as multidões em animais ferozes. Palavra liberdade. É verdade que essas feras adormecem logo que se embriagam com o sangue, sendo então fácil condená-las. Mas se não lhes der sangue, não adormecem e lutam. Esse é o fim do capítulo 3. E aí nós entramos no capítulo 4. Eu vou ler algumas palavras-chave e vou começar já numa parte grifada aqui. Capítulo 4. Observem partes grifadas e aqui são as palavras-chave. Vou dar uma lida para vocês. As diversas fases de uma república. A franco-maçonaria externa, a liberdade e a fé, a concorrência internacional do comércio e da indústria, o papel da especulação, o culto do ouro. E começa da seguinte forma: quem poderá derrubar uma força invisível? Nossa força é assim. A franco-maçonaria externa serve unicamente para cobrir nossos desígnios. O plano de ação dessa força, o lugar que assiste, são inteiramente ignorados do público. A própria liberdade poderia ser inofensiva e existir no Estado, sem prejudicar a liberdade dos povos, se repousasse nos princípios da crença em Deus, na fraternidade humana, fora da ideia de igualdade contrariada pelas próprias leis da criação que estabelecem a subordinação. Com tal fé, o povo se deixaria governar pela tutela das paróquias e marcharia humilde e tranquilo sob a direção do seu pastor espiritual, submetido à distribuição divina dos bens deste mundo. Eis porque é preciso que destruamos a fé, que arranquemos do espírito dos cristãos o próprio princípio da divindade e do espírito, a fim de substituí-los pelos cálculos e pela necessidade material. Ou seja, é basicamente a ideia do iluminismo, a razão está acima de tudo, o antropocentrismo que desembocou nesse pragmatismo, nesse ateísmo feroz que vemos hoje em dia. Eles chamam isso de cálculos. A gente vê muitas vezes eles repetindo essa palavra, o materialismo e o cálculo. Então, segundo o que eu digo, não sabemos se isso aqui é coordenado por pessoas ou se é uma coisa orgânica. O fato é que realmente isso ocorreu, A partir do iluminismo a gente vê o cristianismo entrando em decadência
e esse pragmatismo cientificista ateu crescendo com força, né? Esse antropocentrismo, onde a razão humana está acima de tudo, onde o homem é o centro de todas as coisas, né? Para que o espírito dos cristãos não tenha tempo de raciocinar e observar, é necessário distraí-los pela indústria e pelo comércio. Deste modo, todas as nações procurarão suas vantagens e, lutando cada um pelos seus interesses, não notarão o inimigo comum. Mas para que a liberdade possa, assim, desagregar e destruir completamente a sociedade dos cristãos, é preciso fazer da especulação a base da indústria. Desta forma, nenhuma das riquezas que a indústria tirar da terra ficará nas mãos dos industriais, mas serão servidas pela especulação, isto é, cairão nas nossas burras. A luta ardente pela supremacia, os choques da vida econômica, criarão e já criaram sociedades desencantadas, frias e sem coração. Essas sociedades terão uma profunda repugnância pela política superior e pela religião. É inacreditável porque, seja se for verdadeiro, seja se for falso, seja se for algo orgânico, ou seja se for algo deliberado, isto que eu estou lendo para vocês chega a ser angustiante porque descreve a realidade. Descreve os fatos como ocorreram e como estão ocorrendo. Então é assustador, seja como for, é assustador. O capítulo 4 é curto, na verdade, é só uma página, só essa página aqui. Então eu vou finalizar e a gente encerra esse vídeo. Seu único guia será o cálculo, isto é, o ouro, pelo qual terá um verdadeiro culto, por causa dos bens materiais que pode proporcionar. Então, as classes baixas dos cristãos nos seguirão em nossa luta contra a classe inteligente dos cristãos no poder, nossos concorrentes. Não para fazer o bem, nem mesmo para adquirir a riqueza, mas simplesmente por ódio dos privilégios. Eu encerro por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.